Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje é sobre, comida, mais especificamente sobre arroz e feijão. Será que a gente entende um pouco da história do arroz e feijão? Será que a gente sabe por que o brasileiro curte arroz e feijão? Continua assistindo esse vídeo que eu vou dar algumas dicas, algumas pistas do porquê isso acontece devido à nossa história. E não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. O arroz tá caro, o feijão tá caro, mas por que será que isso afeta tanto o nosso cotidiano? Por que será que afeta tanto a nossa vida esses produtos específicos estarem com um preço maior? Na verdade, isso está nas nossas raízes, na nossa cultura, mas não está desde o início da nossa história. Essa combinação não é tão antiga assim quanto a gente imagina. Mas é claro que ninguém nega que o arroz e feijão faz parte da nossa cultura brasileira. Eu não sei se você sabe, mas tirando Cuba, que tem um prato específico de arroz e feijão, nós somos os únicos por aí no mundão que usa essa combinação de alimentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você sabe de onde vem esse costume de misturar esses dois alimentos? Na verdade, a cultura alimentar brasileira com certeza tem três bases aí importantes: nativa, indígena, portuguesa e africana. Essas tríade aí é muito importante não só para nossa cultura alimentar, mas para nossa origem, para as nossas raízes como um todo. É até mesmo difícil discernir o que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tem de cada um, de tão misturado que isso ficou. Claro que eu não estou aqui romantizando essa miscigenação, como por exemplo existe no livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, mas uma coisa é fato, uma coisa ele não errou. Essa tríade vai ser essencial para a gente entender a cultura brasileira. Algumas fontes dizem que a chegada do arroz no Brasil foi junto com os portugueses. Porém, esse alimento não foi simplesmente adotado no cotidiano de todo mundo só porque ele chegou aqui com a galera de Portugal. Na verdade, a base da alimentação dos colonos, não só dos colonos, mas também dos nativos, era a mandioca. Isso mesmo, um produto então muito importante para a nossa cultura alimentar, tão importante quanto o arroz e feijão e até em alguns casos mais importante. Nós temos vários subprodutos da mandioca fazendo parte da nossa história desde o período colonial, contrário então do que foi e do que é o arroz e feijão. Então nós temos polvilho doce, polvilho azedo, tapioca, a própria mandioca em si, tucupi, entre vários outros produtos que fazem parte aí da história da cultura alimentar no Brasil como um todo. E com certeza a gente observa que em cada região a mandioca vai ser utilizada e valorizada de alguma maneira. Bom, na minha região é muito fácil observar o pão de queijo, que se utiliza tanto o polvilho doce quanto o polvilho azedo. E na sua região, qual que é o subproduto da mandioca mais famoso por aí? Será que também é o polvilho? Será que é a tapioca? Será que é a própria mandioca ou o tucupi? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas continuando a falar de arroz e feijão, o arroz foi trazido pelos portugueses, mas o feijão, os nativos, os indígenas, já tinham conhecimento sobre. Porém, consumiam com pouco caldo e com carne, com farinha. Afinal de contas, a mandioca, não é mesmo? Farinha, farofa também aí é muito importante na cultura alimentar brasileira. E esse consumo do feijão dava-se dessa forma. A união dos dois, a junção dos dois, leva um certo tempo. Dizem que tem a ver com a vinda da corte, com a vinda da família real para o Brasil. Então essa cultura alimentar vai se ampliando cada vez mais, afinal de contas, a corte traz uma demanda maior de trazer mais alimentos, de trazer diferenças para o Brasil. E não só isso, mas dizem também que a feijoada vai contribuir bastante para isso. Você já sabe, né? A feijoada tem então
origem com relação aos negros e negras que eram escravizados e escravizadas na época. Então, a união dessas carnes aí, principalmente de carnes consideradas aí de segunda, terceira, quarta, enfim, não sou uma cozinheira, mas essa questão de orelha, de pé, de nariz de porco, junto com feijão, misturado com feijão, vem então dessa questão da cultura africana, da cultura negra aqui no Brasil, e unir essa feijoada com esse arroz também foi bastante propício. Uma coisa é fato, a gente não tem certeza quem teve essa brilhante ideia de unir o arroz, então aí da cultura asiática que os portugueses trouxeram para cá, com o feijão que já era conhecido aqui no Brasil pelos nativos, pelos indígenas. Mas pode ter certeza que essa união com certeza foi abençoada. Sabe por quê? Muitos nutricionistas, muitos profissionais de saúde falam que o arroz não tem, o feijão tem e vice-versa. Então, em questão de aminoácidos, um completa o outro. Em questão de nutrientes, um completa o outro. Logo, ter arroz e feijão no nosso prato é sim muito importante e é claro que vai afetar bastante esse aumento de preço que anda rolando por aí. E você, tem o costume de comer arroz e feijão? Qual que é a ordem que você coloca? O arroz por cima, o feijão por baixo? Ou o contrário? Qual é a regra do seu prato? Ou você tem outros hábitos alimentares? Será que o aumento do preço desses produtos afetou o seu cotidiano, afetou a sua vida? Conta tudo pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Com certeza, a globalização vai afetar muito, muito mesmo os nossos hábitos alimentares. A gente consegue enxergar isso pela quantidade de fast foods, de iFoods, Uber Eats e deliveries que existem por aí. Ainda mais transpareceu muito mais nessa pandemia e nessa quarentena que muitos estavam vivendo ou ainda estão vivendo. Então, o que é uma base muito importante da nossa cultura popular, que é o arroz e feijão, muitas das vezes acaba sendo trocado por uma cultura de massa, se é que você me entende, que é o fast food. Sabe a diferença de cultura popular e cultura de massa? Também tem vídeo aqui no canal, afinal de contas a história alimentar, a cultura alimentar também tem muita relação com a sociologia. E aqui no Historizando tem curiosidades, história, sociologia, redação e muitos outros conteúdos. Por isso, já se inscreve no canal, aperta esse botãozinho vermelho por aqui. Combinado? Se você gosta de curiosidades, se você quiser saber mais da história alimentar do Brasil, não só do Brasil, mas quer conhecer a origem de algum alimento, já comenta aqui embaixo que eu posso trazer estudos pra gente conhecer juntos e juntas. Certinho? Não se esquece então de se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você gostou dele e lá na @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo pra você. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!